o seu acesso a mercados externos fica privilegiado. Então, por exemplo, vamos supor que você seja uma montadora de capital majoritariamente europeu, né? Quando você monta operações no Brasil, e o Brasil tem acordos internacionais, você passa a ter dentro do seu perímetro, né, do seu compasso, não apenas uma oportunidade de negócio no mercado interno brasileiro, mas também no mercado externo. Tá certo? Você tem uma queda do custo médio de autopeças, você tem um aumento do mercado em si, você tem um aumento do fluxo de intercâmbio de tecnologias. Então, enfim, esse é um círculo virtuoso muito importante. Então, eu diria que esse é, sem dúvida alguma, um efeito colateral muito positivo. Só uma coisa, claro. Marcos, desculpa. Então, significa que, por exemplo, essa montadora europeia, ela conseguiria usufruir, né, de benefícios que o Brasil está surfando ali pelo acordo comercial, porque ela tem uma fábrica aqui no Brasil. Ela conseguiria exportar para outros mercados com vantagens que ela não teria se tivesse a fábrica só lá na Europa. Exato. Por exemplo, os mexicanos têm acordo comercial com um sem número de regiões do mundo, né? Uhum. Então vamos pegar um exemplo de um acordo de livre comércio México, União Europeia, né? Então você é uma montadora europeia, você passa a produzir no México. Agora, o México também faz parte do NAFTA. Então, se você tá, digamos assim, alocando capital produtivo para realizar a sua manufatura de veículos no território mexicano, você tem não apenas o mercado mexicano como destino final do seu produto, mas eventualmente o mercado dos Estados Unidos, o mercado do Canadá, ou mesmo o próprio mercado europeu, tá certo? Por quê? Porque as tarifas são baixas, tem poucas cotas, tem mais intercâmbio de tecnologia, há uma harmonização também dos padrões, né, de produção, consumo, regras técnicas, tudo isso é muito importante para o fluxo de comércio transfronteiriço. Então, mais uma vez, aumenta o fluxo de investimento estrangeiro direto para uma economia como a economia do Brasil. Aí você tem aqueles setores em que o Brasil tem tradicionais vantagens comparativas ricardianas, né? Então, o agronegócio, né? Toda essa energia, essa transição para o verde agora que ganharia muito, né? com um acordo com aquela que no seu conjunto é a terceira maior economia do mundo, a União Europeia. Eu acho que seria importante também para o Brasil, Guilherme e Ricardo, porque é o seguinte: hoje, de cada $2 que o Brasil exporta, um vai para a Ásia-Pacífico. Tá certo? Essa é uma tendência muito forte. Ela vai continuar assim, muito robusta durante muito tempo. E é natural. Você tem economia como a China, você tem economia como a da Índia, você tem economia como a da Indonésia, economias grandes, grande população. A renda vai subindo, as pessoas vão comendo mais. Então, né, a sua vantagem comparativa é feita a valer. Agora, seria interessante para o Brasil ter mais alternativas. Né? A gente quer ver o nosso comércio com a Europa crescendo. Né? Outra coisa, voltando também à ótica dos investimentos. Uma parte importante, né, das fontes irradiadoras de IED, né, investimento estrangeiro direto, é a Europa. Sim. Tá certo? E aí eu falo não apenas países da União Europeia, mas também países do EFTA. Também, durante a gestão Paulo Guedes, a gente fez o acordo com o European Free Trade Area, que tem Noruega, tem Suíça, ou seja, tem gente com capacidade grande de investimento. Então, quer dizer, você amplia o leque. A gente tem que evitar uma certa Ásia-dependência ou sino-dependência excessiva. Embora a gente sabe que cada vez mais, né, esse perfil do Brasil como protagonista da segurança energética, da segurança alimentar, vai levar, sim, com que o Brasil tenha que ter relações cada vez mais intensas com a Ásia. Mas é bom ter alternativas. Sim. Então, de repente, você tem um relacionamento com os europeus, isso é ótimo. E tem outra. Muitos dos outros emergentes têm. Sim. Os indianos agora estão concluindo uma negociação com a União Europeia. Os mexicanos têm uma negociação com a União Europeia. Então, na realidade, a gente não está apostando uma corrida com nós próprios. Nós estamos apostando uma corrida com os outros. Posso contar uma historinha? Claro. Então, tá bom. Por favor. Você sabe que quando ficou público que eu ia sair do novo Banco de Desenvolvimento, né, agora, o ano passado, eu recebi um monte de convite bacana e um deles foi da Universidade de Oxford. A Universidade de Oxford tem uma escola de governo e eles criaram lá uma posição chamada Transformational Leadership Fellow, quer dizer, uma espécie de um acadêmico visitante na área de liderança transformacional. Geralmente são pessoas que, por exemplo, meu antecessor é o Ivan Duque, que foi presidente da Colômbia, né? E, enfim, eu tenho passado um tempo importante lá em Oxford. E numa das vezes que eu fui,
eu li uma história sobre um estudante de matemática que Oxford tinha e que assinava com o pseudônimo Lewis Carroll, que é mais famoso pelo livro Alice no País das Maravilhas. Tá? Só que o Lewis Carroll tem um outro livro chamado Alice do Outro Lado do Espelho. Sim. Em inglês, Alice Through the Looking Glass. Então, o que acontece? A Alice está ali se olhando no espelho, e de repente ela entra no espelho. Ela vai para uma outra dimensão, ela vai para um outro mundo, em que geralmente tudo é o contrário. Né? Quando você está olhando para um espelho, o seu lado direito é o seu lado esquerdo e assim por diante. Mas aí ela conhece do outro lado do espelho uma personagem interessantíssima, que é a chamada Rainha Vermelha. Então, a Rainha Vermelha pega a Alice pela mão e elas vão dar um passeio por esse outro mundo do outro lado do espelho. E aí uma coisa que deixa a Alice bolada é que conforme ela e a rainha estão se movimentando, as coisas, em vez de ficarem para trás, elas acompanham você. Uhum. Então você está se movimentando, é que nem essa xícara aqui, né? Vamos supor, eu estou andando, né? Estou andando aqui, a xícara ficou para trás. Nesse mundo do outro lado do espelho, você anda, ou corre, e a xícara vai junto. Aí a Alice pega e vira para a rainha e fala assim, pô, mas esse seu mundo é muito estranho, né? No meu mundo, quando você se movimenta, né, as coisas ficam para trás. E a rainha fala para ela, olha, mas então esse seu mundo é muito lento. Né? Aqui, para você deixar as coisas para trás, você tem que correr 3, 4 vezes mais rápido. Então, me parece que na competição na economia global é a mesma coisa. Então, não adianta só aquilo que você está fazendo. O caso da reforma tributária, por exemplo. Vamos fazer uma reforma tributária. Obviamente, nós temos que fazer uma reforma tributária. Só que essa reforma tributária te dá mais competitividade vis-à-vis o México, ou a Índia, ou a Coreia do Sul, ou a Indonésia, assim por diante. Então, nós estamos nesse jogo, nós estamos dançando num salão em que tem outros bailarinos também.